Olá! Desde o mês de setembro, marcado pela cor amarela, em alusão à conscientização e à prevenção ao suicídio, está em funcionamento aqui em Maceió o núcleo do CVV, o Centro de Valorização à Vida, uma instituição que é referência em todo o país desde 1962 e que agora disponibiliza de um núcleo aqui na capital, o Navima, um núcleo de atendimento em regime e de 24 horas, de plantão 24 horas. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no Frente a Frente a professora da UFAL e médica Delza Gitaí, que é presidente do Navima, que é a mantenedora do CVV aqui em Alagoas. Doutora Delza, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui para falar de uma ação tão valorosa como é essa. E aí eu pergunto, o que representa esse núcleo do CVV aqui em Maceió, não é? E qual é a proposta e a estrutura disponibilizada para fazer o atendimento, ou seja, o acolhimento a essas pessoas? Boa tarde, eu é que agradeço essa oportunidade, porque é uma oportunidade que nos permite tanto divulgar o posto para tantos que precisam, e o atendimento ainda é no posto Maceió através do telefone, né, com o número que está disponibilizado, 3027 41 41. Mas e também porque nós estamos no momento ainda de captação de voluntários para fazer os cursos chamados de cursos de seleção de voluntários. A pessoa que está interessada em participar de forma voluntária, não é, dessa atividade, como ela deve proceder e quais são os pré-requisitos necessários para se habilitar a uma vaga, digamos assim? Primeiro pré-requisito é que tenha mais de 18 anos. O segundo é que goste de gente, não é? Essencialmente que goste de gente. Não tem nenhum pré-requisito em termos de formação profissional, porque todo o curso, e depois a gente trabalha no CVV com formação continuada, com retreinamentos, com treinamentos de papéis de 6 em 6 meses. Então nós agora estamos no terceiro curso, né? Agora na sábado e domingo nós concluímos a primeira etapa do terceiro curso e então iniciamos o que nós chamamos de estágio acompanhado. O estágio acompanhado, as pessoas vão para o posto, né, os candidatos ainda, e então acontecem os treinamentos, tanto no atendimento como treinamentos de papéis. O próximo curso, no próximo ano, nós estamos com uma previsão, no nosso planejamento 2018, para 4 cursos, iniciando o primeiro em fevereiro, né? Então, mais próximo de fevereiro, a gente começa a divulgação, a inscrição é por meio eletrônico e é interessante porque é um processo de seleção de voluntários. As pessoas vão se apaixonando, não é? Passa da paixão para o amor, não é? E algumas pessoas, durante o processo, se autoavalia, diz, não, eu ainda não estou pronto, não é esse, a minha disponibilidade interna ainda não está planificada para isso, ou a minha disponibilidade de tempo, porque os voluntários, chamamos voluntários plantonistas, trabalham no regime de plantão. Quantas horas? Em torno de 4 horas. Revezadas, né? Sempre para não deixar espaço em branco. Isso, né? O posto não pode ficar sem ninguém, nós ainda estamos. O CVV funciona 24 horas por dia, mas e todos os dias, sábado, domingo, Natal, feriado, Semana Santa, Carnaval. Tempo integral. Tempo integral. Ainda como estamos na formação, só temos 1 mês e meio, 2 meses, né? Setembro, outubro, novembro, 2 meses, nós ainda não estamos com o mapa geral de plantões completo, não é? Ainda estamos atendendo no horário de 6 da manhã à meia-noite. Mas a partir de janeiro, com essa turma que está se formando, eu acredito que a gente fecha, e aí em fevereiro a gente já abre outra turma, já estabelece o mapa geral de plantão às 24 horas. Pois bem, o tempo disponibilizado seriam essas 4 horas para cada voluntário por atuar semana. Por semana
pelo telefone. Pelo telefone, pelo telefone. E o que dizer, por exemplo, da capacitação para esse processo de seleção? Quantas pessoas já estão sendo capacitadas? A primeira turma, nós conseguimos capacitar 26 pessoas. Na segunda turma, nós chegamos a 31. Nessa turma, nós estamos com 25. Só, Gorete, que ao longo do processo, as pessoas às vezes precisam viajar ou acontece alguma ocorrência, algum imprevisto, né? E então a gente tem que sempre ficar trabalhando, porque como o posto não pode fechar a hora nenhuma, se há o que a gente chama uma janela, quer dizer, um espaço aberto, a gente tem que fazer rodízio, né? E as pessoas trabalham. Para não sobrecarregar as pessoas. Para nem sobrecarregar e nem deixar uma janela aberta. Pois bem, a busca de voluntários para trabalhar no combate ao suicídio, ela é contínua, né? Contínua, seja nessa atividade ou em outras demandas. Mas para se manter um número razoável de voluntários, para não deixar essas janelas abertas, é importante também focar e estabelecer uma meta para uma reserva técnica, não? Nós precisamos ter no mínimo 42 voluntários atuantes, né? Para termos vamos dizer, uma segurança de que nenhuma janela ficará aberta. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que nós não descuidamos dos treinamentos, das capacitações. Então, terminado o PSV, o Programa de Seleção de Voluntários, existe já uma grade de cursos que o voluntário obrigatoriamente tem que fazer. E existe também o seguinte, que eu acho muito bom, que são, os voluntários se distribuem em grupos de no máximo 10 pessoas. E esses grupos, eles se reúnem pelo menos uma vez por mês, e é uma data fixa, com horário fixo, com local fixo. E nessas reuniões se trabalha um tema e se trabalha os treinamentos de papel. O que é treinamento? O que seriam esses treinamentos de papel? O que é treinamento de papel? Treinamento de papel, a gente trabalha assim com duas figuras, né? A figura do voluntário plantonista e a figura da outra pessoa. Então é o VP com o OP. No atendimento, a outra pessoa está ligando e o VP está atendendo. Então, o treinamento de papéis é exatamente um encontro dessas duas pessoas, onde a gente treina situações diversas. Porque não liga liga as pessoas que precisam desabafar. Que estão em desespero. Que estão ou em desespero, muitas vezes, ou em conflito existencial, na maioria das vezes. O tema solidão é muito presente, não é? Nós sabemos que a solidão, principalmente em idosos, onde tem uma faixa de incidência de suicídio alta, né, a partir dos 60 anos, quer dizer, não é um atendimento só porque está sozinho, é um atendimento porque está num conflito existencial, após ter vivido uma vida laboriosa com a família e naquele período, naquele momento, se vê sem ter com quem conversar. É lamentável, não é? Muito lamentável. Que muitas dessas situações poderiam ser resolvidas com o acolhimento da própria família, não é? De filhos, parentes. Com certeza poderia ser minorado, né? Mas às vezes, Gorete, a pessoa está rodeado e se sente só. E é sozinho, né? Verdade. Porque está rodeado, mas não tem os seus desejos, as suas necessidades, as suas dúvidas atendidas. Nos jovens acontece muito isso, que é outra faixa etária de uma incidência muito grande de suicídio. Vulnerabilidade alta. Entre 16 também. E 25, 26 anos. Por quê? Porque se sente autoexcluído. Né? As cobranças sociais que são feitas, em sua maioria. As cobranças sociais, a ambivalência, ainda não sabe bem quem é, ainda não tem
clareza, muitas vezes até de gênero, clareza do que quer na vida, né? E sofre pressões internas e pressões da família, da sociedade, dos amigos, a questão do bullying, né? E então, há algo muito especial, é que não tem a coragem, ou tem, melhor falando, tem a insegurança de conversar sobre isso com a família e até mesmo com amigos. Porque uma coisa é você ir conversar com um amigo completamente seguro de que aquela história não vai passar para outro, e para outro, e para outro, né? É por isso que o trabalho do CVV, do Navima, aqui em Maceió, agora, é um trabalho feito por total discrição e de forma anônima. Isso. Não é isso? Para garantir justamente essa privacidade necessária à libertação das pessoas para falarem o que elas sentem, não é? O sigilo é de tal monta, eu estava olhando essas paredes e na sala de atendimento há uma vedação completa do som, não sei nem se o nome é esse. É isso não mesmo. Porque se estivermos na sala de entrada fazendo alguma coisa administrativa ou com a gente não ouve quem está atendendo dentro. Então, isolamento acústico total. Nós não podemos comentar, conversar sobre o atendimento nem com o companheiro, a não ser quando o atendimento nos desarrume. Que requer uma opinião, uma discussão. Que requer o que a gente chama do zeramento. Porque às vezes pode despertar conteúdos que a gente nem se dava conta. Que vão ao encontro de questões nossas também. Os nossos conteúdos, né? E então, mas mesmo assim, a gente não conversa citando o caso. A gente conversa do ponto de vista generalista. Então, o sigilo é absoluto, o anonimato é absoluto. Não é? A gente tem uma regrinha que diz o seguinte, no CVV o que se diz aqui, morre aqui. Né? Mesmo nas reuniões, nos treinamentos, o que se diz aqui, morre aqui. Porque a gente faz, por exemplo, exercício de vida plena. Não é? O que seria? O que seria? Há dois exercícios muito interessantes. Um exercício é o exercício do desabafo, que é algo de dentro para fora e naturalmente não precisa... Desabafo parece sempre uma coisa negativa, né? Mas é dos dois lados, né? Eu estou feliz, estou alegre porque estou aqui, é também um desabafo. Ou o exercício da vida plena. É algo que é trazido de fora para a gente se perceber diante daquilo. Né? O CVV tem 54 preceitos e a gente geralmente faz o vida plena em cima de um desses preceitos. Adequando-os à situação. A nossa vivência, porque a gente trabalha, Gorete, sempre para despertar os sentimentos. Então, se a outra pessoa nos liga, a gente tem que desfocar do problema e focar no sentimento daquela outra pessoa. Porque às vezes as pessoas estão contando uma história, mas na realidade a gente precisa ouvir o que não é dito. Ouvir o que aquela história representa, que sentimentos despertou. A percepção. A percepção de como está aquela alma, qual é o conflito existencial que está muitas vezes contando uma história, não é, que para ele é real, mas que na realidade traz todo um conjunto de conteúdos que demanda anos da vida da pessoa. Pois é. Vamos chamar agora, doutora Delza, o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta já, em 1 minuto. Muito bem. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio.
eu agradeço todo mundo que está doando os cobertores por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? Quando a LBV chamar, diga sim. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a professora médica também, Neuza Gitaí, ela que é presidente do Navima, mantenedora do Centro de Valorização à Vida aqui em Alagoas. O centro que está com um posto de atendimento novo aqui em Maceió desde setembro deste ano, o mês em que é marcado pela cor amarela, em alusão à conscientização e prevenção ao suicídio. E esse trabalho, doutora Neuza, como a gente pode, por exemplo, exemplificar o dia a dia do atendimento, como ele é feito? Não apenas por telefone, né? Essa conversa com quem liga pode também ser feita de outra forma, ou de outras formas. Nós estamos com esse planejamento para a partir de 2018. Por enquanto, nós aqui, o posto CVV em Maceió, só estamos fazendo atendimento por telefone. No entanto, todo o trabalho do CVV se desenvolve de várias formas, né? Os centros, o CVV é de 62, 1962, então tem postos muito antigos. Em todo o Brasil? Em todo o Brasil, né? Pois bem, então tem, por exemplo, algo que eu acho que eu me apaixonei e, se Deus quiser, em 2018 a gente coloca, que é o CVV Comunidade. Então, são os voluntários indo à comunidade, colégio, empresa, indústria, né, conversar sobre o tema de valorização da vida, conversar sobre o tema de prevenção do suicídio, conversar sobre o tema que mais são abordados, né, pela outra pessoa para o atendimento. Há também um outro trabalho que se chama GAS, que é um grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio. A quem tentou e não conseguiu, é isso? A quem tentou, mas a família de quem suicidou, não é? Porque para cada suicídio os números são grandes, estatisticamente, né? Estatisticamente, no Brasil, nós temos cerca de 26 suicídios por dia, né? E Maceió, Alagoas a gente está com cerca de 4,6 suicídios por 100 mil habitantes ao ano. É uma taxa alta. É uma taxa muito alta, né? Pois é. Uma taxa muito alta. E as causas, porque é uma forma meio difícil, não é, de se estabelecer estatísticas sobre causas, mas, no geral, quais seriam os motivos que levariam ao suicídio? No CVV, nós não trabalhamos com as causas, nós trabalhamos com os sentimentos, né? Com os conflitos existenciais que podem levar. Ou não. Naquele período, porque o suicídio não é algo assim de repente. Que instala, né? Que instala, vou me suicidar. É um processo, né? Todo um processo. Tem que se observar as mudanças comportamentais. Isso, tem que estar muito atento, que a pessoa entra num estágio em que é chamado de ideação suicida. Então, é aquela pessoa que começa a dizer que não tem mais valor a vida, que não gostaria mais de estar aqui, que para que serve, que se isola, que descuida-se da aparência física. Então tem todo, dependendo da faixa etária. E esse é um cuidado, como você disse bem no começo, da família, né? De estar atento a isso. Claro que por mais atento que a família esteja,
nem sempre vai impedir. Nem sempre vai impedir, né? Porque fatores psicológicos também incidem sobre essa decisão. Isso. A partir também de um quadro depressivo. É multifatorial, né? Está se estudando, inclusive, até alguma possibilidade de fatores genéticos. Até porque se reproduz, não é? Suicídios em famílias. Há casos que se observa do avô, do pai, o filho. Mas aí, quanto a isso não tem nada ainda comprovadamente cientificamente comprovado. Mas é multifatorial. A Associação Brasileira de Psiquiatria, ela relata que 96% dos suicídios ocorrem em pessoas com problemas mentais, não é? E esse é um dado muito sério. Por quê? Porque na ideação suicida, se a família não estiver atenta, ou tiver aquele tabu, a pessoa tiver aquele tabu, não quero ir para o psiquiatra não quero ir para psicólogo não, eu não sou doido, isso não é coisa para mim. Então, entra numa possibilidade de trazer para si uma realidade que não é a realidade da vida. Da vida. É algo fantasioso mesmo. Que para ele é real. Né? Isso é muito importante quando a gente faz o atendimento. O que nos conta, às vezes é uma história assim bem, né? Mas é real, porque para ele é real, não é para gente. Ainda que entendamos a história como fantasiosa. Ainda né? que vejamos incoerências, incongruências, né? Ainda que percebamos... Mas é a verdade dele. Mas é a verdade dele. Para ele é real, não é? Para ele é real. E uma coisa muito forte para a gente é que nós não damos conselho. Como atua no atendimento, no dia a dia? Se ouve mais do que se fala? Como se ouve mais do que se fala, né? O fato de dar à pessoa a oportunidade do desabafo, a confiança, né? Confiança que está desabafando e aquilo não sai dali. E quando está se desabafando, quando está falando, está se ouvindo. Não é? E nós temos uma fundamentação também rogeriana, de que nós acreditamos na possibilidade construtiva da outra pessoa. Então, na hora que eu digo assim, faça isso, ou faça daquele jeito, ou se eu fosse você fazer assim, eu estaria desmerecendo o outro. E a relação não seria mais uma relação de nivelamento. Eu sei o que fazer, e eu estou dizendo a você para fazer. Para o outro, não é aquilo. Não, muitas vezes poderia se sentir até diminuído, constrangido, né? Um exemplo bem prático disso, Norete, é quando a pessoa está deprimida, né? Quando a pessoa está numa depressão, e às vezes é uma depressão mais profunda, que não quer nem se levantar, para tomar banho, muitas vezes, né? Uma depressão grave. E alguém chega, levante daí, você tem tudo. Tanta gente aí que tem nada e não está aí, está batalhando. Desmerece o sentimento do outro. O sentimento do outro, né? E o outro que já estava também sofrendo por não ter forças, né? Por não ter esse fortalecimento para ir à luta, fica menor. É menorizado o sofrimento do outro, né? A família muitas vezes não tem essa percepção, essa sensibilidade. Essa sensibilidade, até porque quer ajudar, não é ruindade, né? Quer dizer, olha, levanta, vamos para onde eu vim aqui lhe buscar para ir para não sei aonde, vamos, aí começa a dizer, eu faço isso, quando eu estou assim eu faço, não. São universos diferentes. São universos diferentes, cada pessoa é uma diversidade muito grande. É uma construção de vida, é uma expectativa de futuro, né? É uma percepção muito própria. E a gente não tem... E o fato... Pois não. E a gente não tem esse desrespeito a fazer com o outro. Então, ouvir, perceber naquilo que está colocando, os sentimentos que estão navegando no seu conflito e tentar puxar para o sentimento. Quando a senhora diz que o atendimento é feito mais no ouvir, isso
podemos entender que a pessoa, ao procurar o CVV e a relatar suas angústias, as suas tristezas ou o seu descontentamento, no falar, ela pode estabelecer também uma audição daquilo que ela está falando e pensar sobre o que ela está falando, já que ela não teve a oportunidade antes de se ouvir? Você foi perfeita na sua fala, né? Nós estamos favorecendo, facilitando que o outro se escute, né? Com todo respeito, com toda aceitação. Quando a gente fala em aceitação, não quer dizer que eu concordo ou discordo, porque não estamos ali para fazer nenhum julgamento de valor, não cabe, não é? Nem religioso, nem político, nem de clube de futebol. Muito menos. Muito menos. Então, estamos ali para ouvir e caminhando junto com a pessoa no seu conflito. E ela é quem vai descobrindo as suas possibilidades de superação. Por ela própria. Por ela própria. E que significa o quê? Uma conquista, não é? Quando a pessoa sai desse estágio de desespero, muitas vezes, ou de uma profunda tristeza e consegue superar pela sua iniciativa, com a ajuda, claro, de alguém, mas pela sua iniciativa, porque o fato de ligar para o CVV já é uma reação a essa tendência de se levar ao suicídio. Isso, né? Exatamente. Ao ligar para o CVV, já está pedindo ajuda. Já está acendendo uma luzinha de alerta, né? É um SOS. E ao ser acolhido por quem atende, sem julgamento, sem pressa, né? Sem ter receita pronta, ao contrário, nem receita nenhuma, em completo sigilo, né? E principalmente com muito respeito, porque é tão fácil a gente desrespeitar o outro sem perceber. Não é? Por isso que o treinamento é muito, a gente diz o crack, que é a compreensão, o respeito, a aceitação e a comunicação. Porque o único veículo de acolhimento é o que a gente fala, o modo como fala, o tom de voz, né? Então é preciso que a gente compreenda que a outra pessoa está precisando de ajuda. E nessa ajuda, o CVV consegue passar através do telefone, que pode ter um número este que nós temos aqui, mas também essa conversa pode se dar por meio de mensagem, MSN, como se dá? Com o CVV Nacional, sim, né? A gente ainda não tem esses serviços, mas quem entrar no site do CVV tem lá né, as possibilidades de chat, de VoIP, de mensagem. Bem, agora uma última pergunta para o nosso próximo intervalo. O trabalho do CVV tem um reconhecimento internacional, não é? E o que causou a demora da instalação do CVV aqui em Alagoas? Sinceramente, eu não sei, né? Não sei e não tenho ideia. Em fevereiro desse ano, nós pensamos em montar um serviço desses, sem ser desse, porque esse é um serviço grandioso, mas alguma coisa parecida. Então, quando em abril, eu procurando no Pai Google, e aí entrou a referência ao CVV. Então, quando eu entrei no site, eu fiquei apaixonada, meu Deus, isso já... Até porque o CVV também tem um hospital psiquiátrico, o Hospital Francisca Júlia, lá em São José dos Campos, em São Paulo. Com um atendimento muito especializado, com essa mesma fundamentação. Então, eu até como médica também disse, meu Deus, como é? Porque, Gorete, muda todo o paradigma nosso, né? Porque a gente, quer queiramos, quer não, como mãe, como professora, não é como avó agora, né? A gente é muito intervencionista, não é? A gente quer
dá soluções. E o CVV não é a gente quem dá solução. A gente favorece, cria os meios, a gente favorece, facilita, porque acredita na capacidade construtiva do outro, né? Então, para mim, foi assim. Quando eu entrei em contato, eles disseram que já tinham tido algumas iniciativas, mas não foram adiante, mas eu também não sei porque foi. O importante, né? Agora é que agora esse é um presente que Maceió recebeu agora em 2017 e o pessoal é muito bom. O pessoal que está lá no posto, agora mesmo está lá no posto, é um pessoal muito dedicado, muito comprometido, muita responsabilidade e eu fico feliz de ver tanta gente querendo tanto fazer porque algo talvez por outra o tempo pessoa. de se instalar aqui é que digamos, a centelha do voluntariado não tinha ainda tocado nas pessoas que deveriam estar sendo tocadas, né? Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo e o Frente a Frente volta já já. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode está solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a professora da UFAL e médica Delza Getaí, ela que é presidente do Navima, é mantenedora do Centro de Valorização à Vida aqui em Alagoas e que está com posto de atendimento no sistema de plantão 24 horas aqui em Maceió desde setembro deste ano. Professora, o que dizer da questão do tabu que ainda envolve a discussão sobre suicídio na sociedade, nos meios, em geral, em geral ainda há um tabu para essa discussão. Há um tabu muito, muito grande e isso gera inclusive uma subnotificação. A subnotificação quer dizer não notificar que a morte se deu por suicídio ou então não notificar que houve uma tentativa, né? Porque são as duas. A notificação é obrigatória. Dentro de, no máximo, 72 horas, o médico ou a pessoa que atendeu tem que notificar. Mas esse tabu, que é um tabu que remonta, né, ao século XVIII, diz respeito que as pessoas preferem não se expor do ponto de vista de dizer, na minha família teve um suicídio. Então, muitas vezes, há a pessoa, por exemplo, a pessoa morre por uma overdose e não é suicídio, morreu por uma overdose. Mas se a pessoa tomava e sabia do limite, exatamente. Então é um suicídio, né? E por aí vão todas as outras coisas. Então, para as famílias, adotam muito essa postura. Mas a Organização Mundial de Saúde já considera também o suicídio como uma questão para ser discutida em nível de saúde pública, né? Não, já se tornou. A OMS. A Organização Mundial de Saúde, desde 2015, 2014, que ela está, inclusive, trabalhando os países, porque há cerca de quase 1 milhão de suicídios por ano no mundo. No mundo, né? É um número assustador. Muito, muito assustador. E isso quer dizer o seguinte,
que há de haver, né, pelo poder público, de adotar medidas que diminuam esses índices. Há inclusive uma carta de intenção, um protocolo, de modo que os países se comprometeram, inclusive o Brasil, de diminuir em pelo menos 10% a taxa de suicídio, de incidência, até 2020. Paradoxalmente, tem aumentado, né? Tem aumentado. Então, e aí a gente essa pode modernidade também, líquida, né, que as pessoas ao mesmo tempo estão tão próximas através do Facebook, né, mas tão distantes da vida real. Da vida real, tem na mais relação presença afetiva, na vida virtual que propriamente e essa presença também na vida virtual traz para muitas pessoas muita dor. Porque o que é que se posta na maioria das vezes? O prato bonito, a roupa bonita. A felicidade. A felicidade, que é uma felicidade, né, que está estampada, mas muitas vezes não é uma felicidade real, verdadeira, né? E quem acompanha fica, nada contra, mas nada contra, mas que um bom senso seria muito interessante, muito oportuno. Então gera também esses desequilíbrios emocionais, né? É verdade que o suicida, ao tentar, ao querer tirar a vida, ele não quer de fato tirar a vida, mas acabar com o sofrimento? É verdade, é verdade. A ambivalência, o instinto de preservação é muito forte no ser humano, em todos os animais, mas no ser humano é muito forte. Então, de um lado, a ambivalência, ele não quer morrer, quer acabar com a dor. E não sabe como acabar com a dor e aí acaba com a vida. Né? Tem uma figura interessante que é uma pessoa numa construção e sobe lá no andar alto para se suicidar. E quando está lá, cai um tijolo, a pessoa faz assim. Se quiser, então, é muito simbólico, não é? Ele quer, mas não quer se suicidar. E há estudos também que revelam que as pessoas, em geral, em algum momento da vida, tentou, passou pela cabeça suicidar. Há um estudo muito importante do ponto de vista científico, que é da Unicamp. Então, a Unicamp fez esse estudo e, como resultado, 17% da população brasileira já pensou em algum momento em se suicidar. Então, ela faz um comparativo que numa sala com 30 pessoas, pelo menos 5 já tentaram. Já não tentaram. Ou passou pela cabeça. Já passou pela cabeça em algum momento. Doutora Deusa, pois não, no caso? Não, no caso dessa ambivalência, é muito importante que a gente saiba disso, porque principalmente para os jovens, os adolescentes, muitas vezes, só queria aparecer. Não queria morrer não, se quisesse morrer. E é interessante, Gorete, que mais do que o dobro, as tentativas de suicídio em mulheres do que em homens. No entanto, os suicídios ocorrem muito mais em homens do que em mulheres. Como responder a essa Eles são mais efetivos, né? Eles utilizam meios que não dão chance. Que não dão chance de ser só uma tentativa. E as mulheres, né, que têm o instinto de sobrevivência e outras questões que não cabem aqui, elas, nesse sentimento de ambivalência, ao tentar o suicídio, na realidade é um pedido de socorro. Se a gente não entender isso, não é, do ponto de vista da sociedade, no ponto de vista da família, gera mais conflito, porque a pessoa se sente incapaz até né, de cometer o ato que naquele momento estava querendo. Dentro esses instrumentos disponíveis, né, pode-se dizer também que as pessoas, elas ao falar com o CVV, pelo CVV, a média que se tem de pessoas que estavam tentadas
e desistiram. Esse feedback existe ou não? Não, porque o atendimento é em sigilo absoluto, não é? Então, nós não Mas registramos. a pessoa, digamos assim, de a pessoa ligar para dizer, olha, eu estava atendente e voltei atrás, eu quero viver alguma coisa nesse sentido. Ocorre, né? Eu não posso lhe dizer estatisticamente, porque a gente não registra, não é? Não há nenhum registro de casos no atendimento do CVV, porque se assim fosse, a gente estaria perdendo o sigilo. O foco também. E o foco também. Então, mas não apenas quando estão no processo suicidar-se, mas em outros conflitos, né? Muitas das vezes as pessoas, foi tão bom falar com você, me abriu algumas... Porque, na realidade, a conversa não é atendimento psicoterapêutico, não se dá conselho, né? Nós não teríamos nenhuma chance nem condições para fazer atendimento psicoterapêutico. Para fazer atendimento psicoterapêutico é psiquiatra, é psicólogo, são profissionais que têm toda uma formação para isso, né? Então nós ouvimos e ouvimos com aceitação absoluta, como eu disse antes, mesmo que você não concorde, mas a aceitação que a pessoa pode pensar assim, que a pessoa está num momento em que aquela realidade tem que ser respeitada. Eu queria lembrar o seguinte, que nós temos também uma ótima notícia para 2018, que é o seguinte, há um acordo de parceria, é mais do que um acordo, um acordo de cooperação técnica entre o CVV, o Ministério da Saúde e a Anatel, para a implantação do número 188, que aí passa a ser uma ligação completamente gratuita para todos os postos do CVV. Né? Nós, em Maceió, vamos, no planejamento, nós já estamos atendendo 9 estados. Então, a média de ligação nossa no posto é em torno de 200 por dia. Por aquele telefone fixo? Pelo 188 e pelo fixo. Os dois. Né? Que a gente pode mostrar agora. Em Maceió. Então é muito mais, claro, pelo 188, porque a gente está atendendo Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, né? Mas vamos ter essa implantação aqui em Maceió em 30 de março de 2018. Doutora Delza, além de voluntários, o CVV também conta com colaboradores, não é isso? Como é desempenhada a função desses colaboradores? Em que eles podem efetivamente colaborar com o CVV? O CVV, ele não vende nada, ele não tem nenhuma possibilidade de trabalhar financeiramente. Por isso que tem a mantenedora, que é o Navima. Então, a mantenedora tem associados, pessoas físicas e pessoas jurídicas, não é? Os próprios voluntários pagam para ser voluntário, uma taxa pequena, mas é só se associar ao Navima e então nós temos uma conta para isso, lá na Caixa Econômica, e então, através desses sócios, através do Navima, nós temos já empresas e temos bastante associados em termos de pessoa física. E essa colaboração, se ela for financeira, ela vai ser direcionada a quê? A manutenção nós temos do prédio, do posto. Do posto de atendimento. Do posto de atendimento. Manutenção, água, luz, né? A parte da internet, e também os cursos. Porque a gente está trazendo pessoas de fora para dar os cursos, então isso também é um custo. Infelizmente o nosso tempo chegou ao fim e eu aqui agradeço mais uma vez a sua participação e que o CVV, aqui esse posto de atendimento 24 horas em Maceió, cumpra a sua missão de manter a vida. Ah, que bom, exatamente, de valorizar a vida. E em valorizando a vida, prevenir o suicídio. Exatamente. É a nossa missão. É isso. Obrigada, doutora Delza, mais uma vez. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui
frente a frente.